atividade sobre a inteligência artificial também teve uma pequena devolutiva, né, uma baixa devolutiva. Então, eu queria saber de você se tiveram dificuldades exatamente com o tema, né? Eu queria saber, né, se para vocês falar sobre o tema inteligência artificial, né, que foi o último tema da proposta de redação que eu adicionei lá no Google Classroom, se vocês tiveram dificuldade para falar sobre o tema, para entender também a proposta, porque às vezes o que faz o aluno se sentir desmotivado de realizar a tarefa é justamente o fato de ter dificuldade de compreender a proposta, né? Então é importante também, né? E hoje nós iremos falar sobre um outro tema, então assim, né? É importante antes de passarmos para um próximo tema que a gente venha entender, né? Quais foram as falhas, as dificuldades, né? Que ocorreram aí no tema anterior. Então, ouvir vocês é muito importante, né? Esse diálogo para que as nossas aulas elas não se tornem aulas assim tão expositivas, onde o professor só fica falando, falando, falando e se torne algo cansativo. É importante que venhamos construir juntos esse conhecimento, né? Através da interação, do diálogo, né? Então, assim, não precisam ficar com vergonha de perguntar, né? Eu sempre gosto de iniciar as aulas falando sobre isso, porque às vezes o aluno ele tem uma dificuldade, tem uma dúvida, mas fica, né, receoso de dizer, de questionar, de às vezes achar que a sua dúvida é boba, não é algo importante. Mas antes de começarmos, eu gostaria de deixar claro que todas as dúvidas elas são importantes, né? Até aquela que talvez você considere a mais boba, insignificante, ela é importante e deve ser sanada. Então, não precisam ficar com vergonha. Quem não puder abrir o áudio, eu compreendo perfeitamente. Pode interagir lá pelo chat. Às vezes eu demoro um pouco para conferir lá, mas eu sempre vou estar olhando para ver se tem alguma mensagem. E caso você perceba também, né, quem tiver aí com o áudio disponível, que algum colega ou alguma colega colocou uma mensagem lá, mas que eu ainda não consegui visualizar e não respondi, né, e quiser também se prontificar para abrir o áudio também, e está dialogando, né, expondo talvez a dúvida do outro colega que está impossibilitado de falar pelo áudio, também fique à vontade, certo, pessoal? Já começou, né, o nosso horário que eu tinha combinado com vocês, às 18h40, né, que daríamos início à nossa aula, então iremos começar. Hoje nós iremos falar sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Mas antes de falarmos sobre a conclusão, nós iremos fazer a correção daquela atividade que eu passei para vocês na aula anterior, né? Então, será feita a correção, né? Quem fez a atividade vai poder corrigir, né? Compreender onde errou, se errou em alguma coisa, no parágrafo que foi feito, né? Da última questão, se tem algo que poderia ser melhorado ou não. Então, é um espaço importante também para interagirmos, né? E discutirmos juntos. Então, eu vou fechar aqui a câmera, vou abrir aqui a imagem da atividade para que possamos fazer a correção juntos, ok? Então, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar bem aí a questão? Eu compartilhei a questão 1, né? Eu dividi em imagens para tentar ficar melhor, né? Para que vocês possam visualizar. Estão conseguindo ver bem?
Isso, então vamos começar a correção da atividade. Essa foi a questão 1 da atividade, né? A Lídia disse que está conseguindo ouvir bem. Então, vamos à correção. Essa questão é uma questão para que vocês pudessem marcar a alternativa correta com relação à função dos conectivos, relembrando que os conectivos, eles são muito importantes no texto dissertativo argumentativo, eles estão diretamente relacionados à coesão textual. Então, para que haja ligação, né, e construção de sentido dentro dos parágrafos e também dos períodos, é importante o uso dos conectivos, né? Mas não basta apenas eu utilizar conectivos, eu preciso saber como utilizá-los da maneira adequada, né? Porque se eu utilizo um conectivo fora do sentido que eu pretendo passar, então eu faço com que o meu texto ele fique incoerente. Então, por isso que é importante ter atenção e conhecer os conectivos. Eu deixei até uma lista lá no Google Classroom para que vocês pudessem conhecer, né, alguns conectivos, muitos vocês já conhecem, também os situações, utilizá-los, mas é importante que vocês entendam que não necessariamente é preciso que você decore aquela lista de conectivos, não é isso, né? Os conectivos ali são exemplos, existem outros também que não estão na lista, são para que vocês conheçam, né, alguns exemplos e possam escolher, né? Escolher entre aqueles conectivos e entre os outros muitos conectivos que existem, aqueles que vocês têm preferência em utilizar dentro da escrita de vocês. Porque o texto dissertativo argumentativo ele é um texto que tem uma estrutura técnica, né? Existem elementos que são solicitados, a estrutura tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, tem que ser coerente, coeso, escrito de acordo com a gramática normativa, mas existem aspectos também que são particulares de cada participante, né? De cada pessoa. Tem pessoas que gostam de utilizar mais o além disso, tem pessoas que gostam de utilizar o outro sim, né? Outros já não gostam de utilizar por ser um conectivo, né? Que não se costuma utilizar com frequência no cotidiano, então tem pessoas que não gostam de utilizar, e é algo extremamente normal, né? Cada pessoa tem esse direito de escolher o seu repertório e assim também, né? Os elementos que irá utilizar para a construção do seu texto. Então, aqui na questão 1, diz assim: em um texto, qual a função dos conectivos? Letra A: deixar o texto mais rebuscado e, consequentemente, culto, né? Quando falamos em deixar o texto mais rebuscado, é com a linguagem um tanto quanto mais difícil, talvez, e com palavras que no cotidiano estão em desuso, né? Palavras que a gente não costuma ver diretamente no nosso cotidiano. A Lídia já respondeu aqui no chat, né, que ela marcou a alternativa C. Vamos lá analisar cada uma das alternativas, né? Que bom que você está participando, isso é muito importante, Lídia, a participação. Então, esse é o objetivo dos conectivos, deixar o texto mais rebuscado e, consequentemente, culto? Não. O texto, para que ele seja de acordo com a norma culta, com a gramática normativa, ele não precisa necessariamente ser um texto com uma linguagem rebuscada. Ele precisa ser um texto bem escrito. O que significa isso, ser um texto bem escrito? Que ele precisa estar de acordo com a norma padrão, né? Seja no sentido da acentuação, seja na utilização da vírgula, seja com as palavras escritas corretamente, um texto que não tem traços de oralidade, como, por exemplo, abreviações, gírias, né? Isso não é permitido no uso da gramática normativa, mas não significa que para que eu tire uma boa nota, uma ótima nota na redação do Enem, que seja necessário que eu utilize palavras difíceis, né? Tem pessoas que gostam para demonstrar, né, um vocabulário mais rico, mais amplo, mas ainda assim, quando se utiliza palavras mais rebuscadas, também é importante conhecer o significado delas. Porque não adianta eu utilizar uma palavra bonita, uma palavra diferente, ou que talvez eu tenha ouvido uma outra vez e que eu queira utilizar no meu texto com a intenção de talvez conseguir uma melhor pontuação, se aquela palavra não tiver relacionada com
a ideia que eu pretendo expressar. Então, antes de tudo, é necessário também conhecer o significado da palavra. Então, não é a alternativa A, né? Essa não é a função dos conectivos, não é deixar o texto mais rebuscado e, consequentemente, mais culto. Não é essa a função dos conectivos. B, tem assim, tornar o texto dissertativo argumentativo de acordo com a gramática normativa, né? Também não é essa a função dos conectivos, né? Eles não têm essa função de tornar de acordo com a gramática normativa. É um conjunto de elementos que vão ser importantes para determinar se o texto ele está escrito de acordo com a gramática normativa ou não. Quais elementos são esses, né? Como eu disse, a organização sintática, como que você escreve as orações, se, né, as palavras elas estabelecem uma ligação lógica, se as palavras elas estão em concordância, concordância verbal, concordância nominal, como que eu organizo as minhas ideias e as expresso. Então, isso irá determinar se o meu texto está escrito de acordo com a gramática normativa. A forma como eu escrevo, se é da maneira culta de acordo com as normas que são estabelecidas. E não necessariamente só por eu usar os conectivos, isso já vai fazer com que o meu texto ele esteja de acordo com a gramática normativa. Essa não é a função dos conectivos. C, são utilizados para auxiliar, para associar ideias e estabelecer ligações entre palavras, frases e parágrafos, né? Então, a C, pessoal, é a alternativa correta, porque justamente essa é a função dos conectivos. Eles têm a função, né, de estabelecer essa associação entre ideias, né? Eles fazem com que eu venha fazer com que o meu texto tenha conectividade, com que as ideias elas estejam relacionadas entre si. Porque um texto sem conectivo é um texto solto, onde as ideias elas não produzem uma ligação lógica. Por isso que os conectivos eles são importantes, porque por mais que você escreva, sei lá, 4 parágrafos do texto, né? Tem pessoas que escrevem 5 parágrafos, porque desenvolvimento. Mas suponhamos que uma pessoa ela escreva um texto dissertativo argumentativo com 4 parágrafos. Então, nesse caso, por mais que o texto dela esteja dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão, esse texto ele é um só. Ele deve apresentar unidade. E os conectivos, eles são importantes justamente para isso, para que o seu texto ele tenha essa unidade, para que se estabeleça essa relação lógica entre as ideias, entre as palavras, entre as orações e também os períodos. Então, eu devo utilizar conectivo só lá no início do meu desenvolvimento 1, início do desenvolvimento 2, início da conclusão? Não, eu devo utilizar conectivos também na microestrutura do meu texto, porque tem a macroestrutura, que é aquela parte mais ampla, mais externa, né? Que é a parte dos parágrafos, do texto como um todo, a estrutura maior, e tem a microestrutura, que é aquela parte mais interna do texto, que é como eu relaciono as ideias dentro do parágrafo. Então, dentro do parágrafo, finalizou um período, vai iniciar um outro período, utilize também conectivos para estabelecer a relação entre a ideia que será dita agora e a que foi dita anteriormente. Então, essa é a alternativa correta. E aqui na alternativa D, nós temos a seguinte resposta: fornecer ao leitor informações convincentes sobre o tema. Não, não. Fornecer informações convincentes sobre o tema é um papel importante da argumentação. Então, você utiliza a sua argumentação com a finalidade de convencer o leitor. São seus argumentos que vão convencer o leitor, não são os conectivos, né? Os conectivos ajudam a interligar as ideias, mas é a sua argumentação, a utilização do repertório, lógico, junto com o argumento, que vai fazer com que o seu texto ele convença o leitor, ok? Dúvidas, pessoal, até aí? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, vamos dar continuidade. Eu vou compartilhar agora a questão 2.
Pessoal, estão conseguindo visualizar bem a questão 2 da atividade? Certo, então agora iremos fazer a correção da questão 2 da atividade que eu passei na aula passada. Eu vi agora que a Beatriz também entrou na aula, então, Beatriz, nós estamos fazendo a correção da atividade que eu postei lá no Google Classroom, na nossa última aula. Essa atividade é sobre o uso dos conectivos, né? Então, você pode estar acompanhando e, né, observar, né, se na realização da atividade, se você, né, preencheu corretamente, os conectivos foram utilizados da maneira adequada ou não, né? Então, essa atividade, ela é referente à atividade que foi passada na nossa última aula, sobre o uso dos conectivos, né? Aqui nesse quadro tem um exemplo, né, aí no retângulo, tem um exemplo de conectivos para que sejam utilizados, né, no preenchimento desse texto, né, os conectivos sejam utilizados da maneira adequada, de forma que eles produzam sentido lógico com as ideias que estão presentes aí no texto, né? Por que reciclar? A reciclagem de materiais é. Qual foi o conectivo que vocês utilizaram aí? A reciclagem de materiais é. Vocês utilizaram, além disso, por exemplo, muito, se, para quê, assustadoramente, quando. O que vocês utilizaram? E isso a Lídia respondeu que muito, exatamente, a reciclagem de materiais é muito importante, tanto para diminuir o acúmulo de dejetos, quanto para poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Agora, nós temos um conectivo aí também que foi utilizado para ligar esses períodos, né? Qual foi o conectivo que vocês utilizaram, né? O muito já foi, então foi o além disso, por exemplo, se, para quê, assustadoramente, quando. Qual foi o conectivo que vocês utilizaram para ligar esses dois períodos? E isso a Lídia respondeu que o além disso, muito bem, exatamente o além disso, ele é utilizado aqui, pessoal, porque o além disso, ele é utilizado com a finalidade de expressar uma ideia de adição, né? Então, essa ideia que vai ser agora expressa dentro desse parágrafo é uma ideia, né, de soma em relação às ideias que foram apresentadas no período anterior, né? Então, por transmitir essa ideia de adição, então, iremos utilizar aqui o além disso. Além disso, vírgula, reciclar causa menos poluição ao ar, à água e ao solo, né? Ok. Então, os dois conectivos que foram utilizados aqui nesse parágrafo foram muito e depois o além disso. Muito bem. Vamos continuar. A produção de lixo vem aumentando. Qual foi o conectivo utilizado? O conectivo utilizado aqui foi o assustadoramente. Muito bem, esse é o conectivo adicionado, porque ele transmite essa ideia realmente de modo. É um conectivo que indica um modo. A produção de lixo vem aumentando assustadoramente em todo o planeta, visando uma melhoria da qualidade de vida atual e qual foi o conectivo utilizado depois do E? O que vocês adicionaram aí?
Muito bem, Lídio. Para quê? Exatamente. Acertou todas até agora, né? Muito bem. Em todo o planeta, visando uma melhoria da qualidade de vida atual e para que haja condições ambientais favoráveis à vida das futuras gerações, faz-se necessário o desenvolvimento de uma consciência ambiental. Muito bem. Então, esses foram os conectivos utilizados nesse parágrafo. Muito bem. O assustadoramente e também foi utilizado o conectivo para quê? Agora, o próximo parágrafo. O consumidor pode auxiliar no processo de reciclagem das empresas. E agora? Qual conectivo foi utilizado? Muito bem, foi utilizado agora um conectivo de tempo, né, que indica aí tempo, quando separamos todo o lixo produzido em residências, impedimos que a sucata se misture aos restos de alimentos, o que facilita o seu reaproveitamento pelas indústrias. Dessa forma, evitamos também a poluição. Nos países desenvolvidos, como França e Alemanha, a iniciativa privada é encarregada do lixo. Fabricantes de embalagens são considerados responsáveis pelo destino dos detritos e o consumidor também tem que fazer a sua parte. E agora, qual conectivo que a gente utiliza aí para poder ligar esses dois períodos? Bom, agora os conectivos que a gente vai utilizar aí para finalizar esse texto é o conectivo se, né, que ainda não apareceu, se uma pessoa vai comprar uma pilha nova, então a gente tem um conectivo aí que transmite uma ideia de possibilidade, né? É uma incerteza, uma ideia de dúvida. Então, se, e é uma condição também. Se uma pessoa vai comprar uma pilha nova, por exemplo, é preciso entregar a pilha usada. Então, nós temos aí os conectivos para finalizar o texto. Se uma pessoa vai comprar uma pilha nova, por exemplo, é preciso entregar a pilha usada. Só lembrando, pessoal, que nesse texto apareceu algumas vezes a primeira pessoa, né? Nosso, evitamos, né? Primeira pessoa. No texto dissertativo argumentativo, não tem primeira pessoa. Esse texto ele foi utilizado somente como exemplo mesmo para a realização da nossa atividade, né? Ele é um texto mais informativo, né? Ele não é um texto dissertativo, né? É um texto mais informativo mesmo. Ele é mais expositivo. Então, por isso, né, não se adequa aí ao tipo textual que nós precisamos elaborar na redação do Enem. Então, esse texto ele tem um viés mais informativo, ok? Dúvidas até aí? Certo. Agora eu vou compartilhar a imagem da outra questão para que a gente possa fazer a correção. Bom, nessa questão, né, agora é necessário relacionar o valor semântico, né,
qual o significado, qual o valor desse conectivo, em qual situação que eu vou utilizar cada um desses conectivos. Por que que é importante conhecer o valor semântico das palavras? Porque quando conhecemos o valor semântico das palavras, a gente vai entender em qual situação que aquelas palavras elas devem ser utilizadas. Então, por isso que é importante nós entendermos o que cada conectivo ele expressa. Como eu disse, não basta a gente utilizar os conectivos, a gente precisa entender em qual situação cada conectivo pode ser utilizado, qual o valor, qual a ideia que esse conectivo vai expressar dentro do texto. Aqui nós temos o além disso. O além disso, pessoal, vai expressar uma ideia de quê? Né? Como eu disse para vocês, o além disso vai indicar uma ideia de adição, né? Essa é a ideia expressa pelo conectivo além disso. Então, dentro do texto dissertativo argumentativo, quando que eu vou utilizar o além disso? Quando eu for trazer uma ideia que tem um valor semelhante ao que foi dito anteriormente, né? Se eu trago uma ideia de oposição, então eu já utilizo outro tipo de conectivo, né? Como, por exemplo, o conectivo mas, porém, contudo, entretanto, ok? Então, essa é a situação em que eu devo utilizar o conectivo além disso. Nós temos aqui outro conectivo, por exemplo, né? Por exemplo, vai ser utilizado no sentido de explicação ou de exemplificação, quando eu vou exemplificar algo, né? Então, é nesse sentido que eu vou utilizar o por exemplo. Muito pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? A minha conexão caiu e eu não sei exatamente até qual ponto vocês conseguiram me ouvir. Então, eu vou retomar
de novo a correção dessa etapa da atividade, certo? Só confirmem, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim, Lídia disse que sim. Por enquanto, eu vou deixar a câmera fechada para ver se a internet estabiliza, né, a conexão. E aí depois eu reabro, até finalizar aqui a correção. Então, eu vou retomar aqui a correção dessa questão, né, que é para relacionar o termo ao seu respectivo valor semântico. Como eu estava dizendo, além disso, expressa uma ideia de adição, né? Então, o valor semântico do conectivo, além disso, é um valor semântico de adição. Já o conectivo, por exemplo, vai ser um conectivo que vai explicar algo, vai trazer uma ideia de exemplificação. Então, esse é o valor semântico do conectivo, por exemplo. Já o conectivo muito é um conectivo que vai expressar a ideia de intensidade, né? Assim também como pouco, muito, pouco, né? Bastante, indica uma ideia de intensidade, é um advérbio e indica intensidade. Se vai indicar condição. Então, o valor semântico do se é uma condição, porque traz uma ideia de possibilidade, né? Não traz uma ideia de certeza, é uma condição de algo. Então, é o se. Nós temos aqui também o para quê. Para quê transmite uma ideia de finalidade. Ele é bastante utilizado na conclusão, né, que é aí o parágrafo que nós iremos estudar hoje na aula de redação. O para quê, ele transmite essa ideia de finalidade, né? Para quê? E em que situação que o para quê é bastante utilizado na conclusão do texto dissertativo argumentativo? Justamente quando você vai explicar o objetivo da sua proposta, né? Qual o objetivo? Qual a razão de você estar propondo essa intervenção, né? Por que essa ação, né, ela deve ser realizada? Então, esse é o conectivo, o valor semântico do conectivo para quê? Assustadoramente é um conectivo que vai indicar modo, né? Modo. Assustadoramente indica modo. E quando é um conectivo que vai indicar tempo. Então, essa aí é a correção dessa questão, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o valor semântico de alguma dessas expressões, desses conectivos? Oi, Caroline, boa noite. Não, a gente está fazendo a correção da atividade, né? Só a primeira etapa da correção que você acabou perdendo, né? Mas nós estamos na correção, ainda iremos estudar hoje sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Eu corrigi a questão 1 e a questão 2, né? Essa daqui é uma continuação da questão 2, e agora nós iremos corrigir a próxima questão, que é uma questão mais voltada para a construção da argumentação. Essa atividade que nós iremos fazer a correção agora, ela está diretamente relacionada com a proposta de redação que nós iremos ver também, né, nessa aula. Então, nós iremos continuar a correção. Alguém tem alguma dúvida, algo que não tenha entendido? Sem dúvidas, né, Lídia? Ok? Então, vamos dar continuidade. Eu não estou conseguindo apresentar. O Wallace, tem como você me adicionar novamente como apresentadora, para que eu possa apresentar aqui as imagens da tarefa? Porque como a minha internet caiu, eu acredito que quando eu saí, eu retornei, mas já não estava mais como apresentadora. Pessoal, nós iremos aguardar um pouco o Wallace me adicionar como apresentadora para que eu possa apresentar os slides para vocês e também a imagem da questão que nós estamos corrigindo.
Pronto, pessoal, agora eu vou exibir aqui a outra parte da atividade para realizar a correção. Pronto, pessoal. Então, agora nós iremos continuar aqui a correção da atividade. Essa foi a questão 3. O objetivo dessa questão foi justamente fazer com que vocês venham desenvolver o senso crítico com relação a esse assunto que foi abordado, esse tema que foi abordado na tirinha, e que vocês possam também refletir sobre argumentos que posteriormente podem ser utilizados na construção do texto dissertativo argumentativo. O primeiro passo nessa atividade era identificar o tema que está sendo abordado na tirinha. E por que é importante a gente identificar o tema? Porque quando vocês forem fazer, né, a prova do Enem, a redação ela vai trazer um tema, né? Então é importante. O primeiro passo é que vocês compreendam a proposta. Qual é o tema? O que aquela proposta ela está pedindo para o participante? Então, por isso é importante que nós venhamos compreender o tema que está sendo abordado. Na redação do Enem, são trazidos textos motivadores. Esses textos motivadores, eles são trazidos com o objetivo de motivar, como o nome mesmo já diz, de incentivar o participante na construção, né, da sua argumentação. E também para que ele venha refletir sobre o problema. Então, tem aqui essa tirinha, né? A tirinha aqui, a charge, né? Nesse caso, ela vai trazer aqui informações importantes, tanto uma mistura de linguagem verbal como de linguagem não verbal. Então, nós temos aqui nessa tirinha, né, que também é uma expressão de uma charge, então nós temos um problema que está sendo abordado e temos elementos importantes na construção do sentido, né? Quais elementos são esses, né? Temos aqui uma linguagem mista, temos uma escola, né, escola de inglês, e uma mulher na porta, né? Essa mulher pode ser uma professora ou talvez, né, seja uma funcionária da escola, né, algo bastante pessoal nesse sentido. O que nós conseguimos identificar é que ela é uma pessoa que trabalha no ambiente escolar, né? Ok? Em seguida, ao lado, nós temos também aí, né, uma outra pessoa, um rapaz que ele é deficiente físico e ele quer ter acesso à escola. E aí é estabelecido um diálogo entre eles. Não podemos fazer sua matrícula devido à escadaria na entrada da escola, né? Na entrada da escola. Mas não é só fazer uma rampa aí, né? O primeiro passo que a gente consegue identificar aqui é um obstáculo, né? É estabelecido um obstáculo. Um obstáculo que vai muito além do obstáculo físico. E por que vai muito além do obstáculo físico? Porque quando ela utiliza esse argumento de que não pode fazer a matrícula dele por causa da escadaria, da entrada da escola, esse argumento é uma barreira, né? Mas é uma barreira que não se restringe à questão da escadaria, porque a escadaria ela poderia ser removida, poderia ser feita uma adaptação, mas há uma desculpa, né? Uma desculpa que é dada porque é mais fácil, né? Arrumar uma barreira do que buscar uma solução, né? Como o próprio estudante, né, possível estudante, ele mesmo identifica, né, o que seria possível fazer. Mas não é só fazer uma rampa aí, né? Ou seja, uma rampa iria romper com esse obstáculo físico que o impedia de entrar na escola. Mas será que era só esse o obstáculo? O problema seria só esse, o fato de haver uma escadaria na entrada da escola? O que vocês refletiram, ou até mesmo quem não conseguiu fazer atividade, mas está tendo acesso aí ao material e à tirinha, o que você consegue entender a partir dessa reflexão feita e a partir desse tema que é abordado na tirinha? Gostaria de ouvir vocês.
Quem não puder falar, pode digitar lá no chat que eu vou estar conferindo também. Qual a reflexão que vocês conseguem fazer a partir da análise dessa tirinha? Alguém gostaria de comentar, de falar alguma coisa, digitar lá no chat? Isso, observem que essa tirinha está diretamente relacionada a um tema bastante importante, que é o do acesso à educação, né? O direito ao acesso à educação, que é um direito, né, que consta na Constituição Federal, como eu pedi na questão aí, né, pesquise um direito que está na Constituição Federal e que é violado na tirinha, depois escreva no caderno. O direito à educação, né? Também ao acesso aos recursos necessários para que todos tenham acesso à educação, né? Então, esse é um direito que consta na Constituição, mas a gente percebe que é constantemente negligenciado em razão, né, do preconceito, das barreiras que são aí impostas na sociedade. Então, a Caroline colocou o comentário dela aqui no chat, eu vou ler. Há muito que precisa ser mudado nas escolas públicas. Primeiro, ações, depois, comportamentos. E, por último, e não menos importante, acessibilidade. Muito bem colocado, Carolina, exatamente, né? É importante se pensar em ações, né? Ações que sejam de fato efetivas, né? Porque o que a gente percebe é que muitas das vezes se fala sobre o assunto, mas ainda de uma forma muito ineficiente. Também não é aberto um espaço como deveria, né, para refletir sobre essas questões e, de fato, propor ações que venham promover mudanças reais, né, e não apenas falácias. Depois também mudanças de comportamento, né? Para que ocorra essas mudanças de comportamento, é importante também se pensar que deve ser trabalhado essa educação inclusiva no dia a dia, no cotidiano, né? E não que seja apenas um tema esporádico de se falar em um momento ou outro na escola, mas que seja algo que seja trazido para o cotidiano do ambiente escolar, para que a partir daí isso possa extrapolar os muros, né, as paredes da escola. Porque é importante que a inclusão ela não se limite apenas ao ambiente escolar, né, mas a todas as esferas da sociedade. Porque veja só, na tirinha foi representado aí uma barreira que é imposta na escola, né? Só que essas barreiras, elas estão por aí o tempo todo, né? Nas ruas, nos outros setores também, né, da sociedade, nos transportes públicos, também nas avenidas. A gente percebe isso no acesso aos próprios órgãos, né, públicos. Então, são várias camadas de obstáculos e de problemas relacionados a essa falta de acessibilidade. Então, mudar esse comportamento, a visão capacitista, né, que muitas pessoas elas têm das pessoas com deficiência, de achar que são pessoas incapazes, né, quando na verdade o problema são os obstáculos e as barreiras que são impostas, né, que acabam impossibilitando que essas pessoas elas consigam desenvolver suas habilidades, seus talentos, né, e realizar suas atividades de forma plena. Então, essa questão da acessibilidade também da transformação no ambiente social é fundamental para que se promova realmente de fato a inclusão, né? Não somente na escola, né? A tirinha ela traz aí esse exemplo, né?
da escola de inglês, mas, né, em outros lugares também é possível ver a todo momento que essas barreiras elas existem, né? E essas dificuldades que são impostas até mesmo pelas próprias instituições, como por exemplo, né? Aí no caso é imposta essa barreira de haver, né, na entrada aí uma escadaria. Mas às vezes a barreira que existe é o fato de, por exemplo, né, não ter um acompanhante, no caso de pessoas, né, com deficiência que precisam de um acompanhante, de um profissional aí capacitado na área de educação inclusiva para realizar esse acompanhamento. Então essas barreiras acabam sendo impostas, né? Se analisarmos hoje, né, por exemplo, hoje, se você parar e analisar, né, na realidade do ambiente escolar onde você estuda, na sua escola, né? Qual a quantidade de pessoas com deficiência que estão lá atualmente cursando o ensino médio? Será que o número de pessoas que está lá hoje na sua escola estudando, né, pessoas com deficiência, condiz realmente com a quantidade de pessoas que existem, né, talvez na sua cidade, pessoas com deficiência e que deveriam estar estudando, mas que muitas das vezes talvez não está, justamente por causa dessas barreiras que foram impostas, que acabou desmotivando esse aluno ou talvez impedindo que ele conseguisse ou ela conseguisse, né, chegar até essa etapa, por exemplo, do ensino médio. Porque a realidade é que muitos estudantes eles acabam desistindo de estudar, seja por causa do preconceito, seja por causa da falta de acolhimento, da exclusão em sala de aula, às vezes a exclusão também, né, por não ter esse suporte adequado, ou por causa mesmo dessas barreiras físicas, né, existentes no ambiente escolar, e isso acaba fazendo com que muitos alunos nem sequer cheguem a ter um ensino médio, né? Muitas pessoas com deficiência nem sequer cheguem ao ensino médio justamente por causa dessas barreiras. Então é importante refletirmos sobre essas questões. C. Quais os impactos disso na vida do estudante? Quais os impactos? O que essa situação, essa barreira que foi imposta, né, esse obstáculo para que ele viesse estudar, ocasiona na vida desse estudante? Na opinião de vocês? Podem responder lá no chat, pessoal, que eu vou conferir, né? Na opinião de vocês, quais são os impactos, né? Nesse sentido, a gente pode dizer impactos negativos, né? Já que se trata de um problema, então a gente pode considerar que são impactos negativos que são causados à vida do estudante em razão aí desse obstáculo. Eu poderia dizer um primeiro prejuízo, né, que é a questão da própria frustração, né? A frustração por não conseguir ter acesso a um direito básico, que é o direito à educação. E isso a Caroline falou, falta de interesse, desmotivação, né? Isso mesmo, falta de interesse, desmotivação. Então, isso faz com que o estudante ele acabe não se sentindo acolhido, e essa falta de acolhimento, essa falta de acessibilidade faz com que ele venha realmente querer desistir de estudar, né? E é a realidade que faz com que muitos estudantes, né, não continue os estudos justamente por causa dessa barreira. Muito bem colocado. D. Você concorda com a justificativa fornecida pela funcionária da escola? Por quê? Né? Você concorda? É difícil, né, concordar com a justificativa utilizada por ela. É uma justificativa completamente preconceituosa, né? Preconceituosa e que negligencia esse direito, que é o direito do estudante ele ter acesso à educação, se matricular na escola, né? Não podemos fazer sua matrícula devido à escadaria na entrada da escola, né? Então, isso escancara o preconceito e a exclusão. Então, a fala dela é uma fala que demonstra a exclusão, né? A exclusão de pessoas com deficiência do ambiente escolar. É qual o real problema quanto ao acesso do estudante à escola? Será que o problema é só a escadaria, né? Ou seria outro problema, né?
até mesmo o próprio preconceito em acolher o aluno, em ter no ambiente escolar, né, o aluno com deficiência, que é o aluno que iria necessitar, por exemplo, né, de um suporte necessário para ter acesso, né, aos demais espaços que não fossem adaptados, até que se houvesse uma adaptação, porque o ideal é que não existam esses obstáculos, essas barreiras, mas que o ambiente escolar ele seja adaptado, né, para acolher, para atender as necessidades e as especificidades dos alunos. Então, isso é o ideal. Nesse caso, a fala dela se caracteriza mais como uma desculpa para não realizar a matrícula do estudante. Em sua opinião, essa situação ocorre na realidade? Justifique, né? O tempo todo, como eu disse, a gente vê situações como essas ocorrerem, né? Onde quantas pessoas com deficiência a gente vê, por exemplo, se locomovendo pelas ruas, né? Será que as pessoas elas conseguem ter livre acesso às vias públicas, às ruas, às avenidas, aos espaços necessários para um atendimento médico ou para ter acesso até mesmo a serviços, né, comuns do dia a dia, do cotidiano? O que a gente percebe é que não, justamente porque as barreiras elas estão espalhadas por todos os lados. Então, é um problema que a gente percebe que, infelizmente, ocorre com frequência na realidade. Quais medidas e práticas devem ser adotadas para combater esse problema, né? Na opinião de vocês, o que pode ser feito para combater esse problema? Acho que foi a Caroline que respondeu lá no chat, né? Algumas medidas que já são importantes, como, por exemplo, ações, né? Ações que promovam a acessibilidade, né? Além, né, de combater o preconceito, que é muito importante ser combatido, é necessário também que sejam desenvolvidas ações a fim de garantir que os alunos eles tenham acesso ao ambiente escolar e que tenham também os seus direitos garantidos, não somente de ter acesso à educação, mas também ao seu desenvolvimento pleno, à sua cidadania. Isso é importante. Quais os agentes envolvidos nessa situação? Observe que essa questão dos agentes é muito importante, porque quando se fala sobre os agentes, né, não é um agente causador do problema, né? Quando falamos sobre agente, é o agente que pode resolver a situação ou pelo menos amenizar ou atenuar o problema. Então, esses são os agentes. Nesse caso aqui, agentes envolvidos nessa situação, nós temos, né, o poder público, temos também aí, né, o próprio Estado, o Ministério da Educação, a escola, né, que se caracteriza como uma instituição também. Então, são agentes envolvidos nessa situação. Aqui eu pedi para que vocês pesquisassem um direito que está na Constituição Federal e que é violado na tirinha, depois escreva no caderno, né? Então, esse direito, o direito relacionado ao acesso à educação, que todos têm direito à educação, né? Também tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, que garante a inclusão de pessoas com deficiência no espaço escolar, que essas pessoas elas tenham acesso aos recursos necessários para desenvolver suas habilidades e talentos, que elas tenham acesso também, né, a profissionais capacitados na área da educação inclusiva, para que possam realizar o acompanhamento especializado. Então, todos esses direitos constam na Constituição Federal, constam na Lei Brasileira de Inclusão, estão no papel, mas, infelizmente, na prática, a gente vê que, muitas vezes, né, frequentemente, é negligenciado. J. Agora, escreva um parágrafo demonstrando qual o seu ponto de vista sobre o tema. Utilize os conectivos para ligar os termos, né? Nessa etapa, eu pedi para que vocês escrevessem um parágrafo, né? Pessoal que enviou lá pelo Google Classroom, né? Eu irei dar o retorno, corrigindo, né? A questão gramatical, da coerência, da coesão, da organização sintática do parágrafo, né? E irei analisar a sua resposta e darei o retorno lá pelo Google Classroom da questão J, certo, pessoal? As outras questões que a gente já corrigiu por aqui, né, não será corrigida novamente lá, mas essa questão, que é uma questão voltada para
a escrita própria de cada um, eu irei corrigir e irei devolver lá pelo Google Classroom, certo? Todas as atividades, pessoal, que estamos fazendo agora, só para lembrar vocês, deve ser feita manualmente. Nenhuma atividade deve ser digitada, né? Então, vocês devem escrever no caderno, né? Separem uma matéria no caderno de vocês, ou algum caderno que você já tem. Eu só recomendo que não seja caderno pequeno, né? Para que você consiga ter uma ideia da quantidade de linhas, se você escreveu o texto com 30 linhas, então o ideal é que seja no tamanho padrão do caderno mesmo. Se você quiser separar um caderno ou uma matéria no seu caderno escolar, pode separar para realizar as atividades, certo? Mas não precisa digitar nenhum texto, não vai ser necessário digitar. Façam a atividade no caderno, tire a foto e envie a foto pelo Google Classroom e eu irei dar o retorno a vocês, né? Quem já enviou lá, eu irei dar o retorno da questão J, certo? Que é sobre a escrita aí do parágrafo. Lembrando que a escrita do parágrafo não foi a escrita do texto completo, era somente um parágrafo, né? Mas caso quem escreveu o texto completo também não tem problema nenhum, eu irei corrigir, né? Normalmente, mas quem ainda não fez, né? Eu vou reabrir essa atividade lá, pode estar enviando essa questão J, né? A J, para que eu possa corrigir e irei dar o retorno nessa semana ainda, ok, pessoal? Essa foi a correção da atividade. Alguém teve alguma dúvida ou gostaria de comentar alguma coisa? Isso, muito bem colocado lá no chat. Acho que foi a Lídia que colocou, né, a Constituição de 1988, o artigo 5º da Constituição Federal, o Ministério da Educação, a Karen também está participando, isso aí. Quem tiver dúvida pode adicionar aqui no chat, certo, pessoal? Foi aqui também compartilhado pela Lídia e também a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso, a atividade ela acabou não vendo, o Karen está dizendo que acabou não vendo. Eu vou reabrir essa atividade, certo, pessoal? Vocês podem responder para treinar mesmo a atividade que já foi corrigida. A Jota, vocês podem escrever o parágrafo, que eu irei analisar o parágrafo, corrigir gramaticalmente, a gramática do parágrafo, gramaticalmente, e irei corrigir também, né, o uso dos conectivos, a concordância, a coerência, a organização das ideias, certo? Então, eu vou reabrir essa atividade que foi passada na última aula para que vocês possam enviar esse parágrafo. Agora, nós iremos dar início à aula sobre o parágrafo de conclusão. Então, nós iremos falar agora sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Certo? Então, agora nós iremos falar sobre o parágrafo de conclusão, né? Quais os elementos que devem haver aí no parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo, né? Como que eu faço para conseguir atingir, né, os 200 pontos da competência 5? E por que 200 pontos? Mas a redação não vale 1.000, né? O parágrafo de conclusão, pessoal, ele é importante, principalmente quando falamos sobre a competência 5. Significa que nas outras competências a conclusão não vai ser avaliada? Vai ser avaliada também, né? Na competência 1, que vai avaliar a gramática, a organização das palavras, a gramática normativa, a pontuação, a acentuação, a ortografia, vai ser avaliada também na conclusão, né? A coesão, a coerência também vai ser analisada na conclusão.
Porém, né, esse parágrafo ele é voltado para a proposta de intervenção, né? Então, obrigatoriamente, eu preciso apresentar no meu texto dissertativo, argumentativo, uma proposta de intervenção no último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Então, por isso que é importante entendermos, né? Muitas pessoas elas têm dúvida, mas como que eu vou fazer a conclusão, né? Como que eu crio uma proposta de intervenção? Primeiro ponto, a proposta de intervenção é muito importante que ela seja relacionada com o problema que foi discutido no texto. Então, eu não posso criar qualquer proposta, né? Eu preciso criar uma proposta que ela faça sentido na realidade. Ou seja, uma proposta que ela possa ser aplicada na realidade. Então, eu preciso analisar se a proposta que eu pretendo elaborar ela está relacionada com a discussão que eu elaborei, com o problema que eu apresentei no meu texto ou não. Então, isso é fundamental, ok? Vamos iniciar. Como concluir um texto dissertativo argumentativo? A conclusão ela deve ser sucinta, ou seja, ela deve ser objetiva, conter apenas um parágrafo e retomar a ideia principal desenvolvida no texto, de forma convincente, né? Então, é uma retomada, né? É como se eu reafirmasse para o leitor o meu ponto de vista, que eu defendi no meu texto. Então, eu faço essa retomada através do uso de uma frase, eu retomo a minha tese, reafirmo a minha tese e já inicio a proposta de intervenção. Além disso, não devem ser acrescentadas informações novas na conclusão, né? Você não pode acrescentar uma nova citação na sua conclusão, você não pode tentar, não, mas agora eu vou argumentar mais um pouco no último parágrafo. Não. O último parágrafo não é para argumentação. A argumentação deve ser elaborada no desenvolvimento. A conclusão, ela é voltada para retomada da tese, que eu diria que é opcional, né? Vai depender também da quantidade de linhas que você tem disponível, né? Se você tiver, sei lá, 5 linhas disponível para elaborar a sua proposta, não é necessário exatamente você retomar a sua tese, não é algo obrigatório, né? Você pode retomá-la ou não, ou partir direto para a elaboração da proposta de intervenção. Nela, é preciso apresentar uma proposta de intervenção para o problema que foi discutido, né? Se fala muito sobre uma solução, mas é importante nós termos consciência que muitos problemas, infelizmente, não vão ser possíveis de ser solucionados através de uma proposta de intervenção, né? Então, como o nome mesmo já diz, vai ser importante que seja estabelecido, né, uma proposta, ao menos para amenizar, né, para tentar, de alguma forma, atenuar o problema, né? Porque nem sempre vai ser possível solucioná-lo. Se você conseguir elaborar uma proposta que solucione, ok. Se não, uma proposta que venha amenizar o problema, né? Fazer com que os impactos do problema que foi discutido no seu texto sejam diminuídos, sejam atenuados. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, podem me interromper, podem me perguntar. Eu vou conferir também o chat para ver se tem alguma mensagem. Logo mais eu irei conferir. Aqui tem algumas etapas. Como fazer uma conclusão para a redação do Enem, né? Iniciar com o uso de um conectivo. Então, é fundamental que se inicie o texto com o uso de um conectivo, né? Mas eu posso utilizar qualquer conectivo? Não. Eu preciso utilizar um conectivo que transmita uma ideia de conclusão. Eu posso utilizar o portanto, vírgula. Posso utilizar desse modo, dessa maneira, vírgula. Posso utilizar também o em suma, vírgula, em síntese, vírgula, né? Então, conectivos que transmitam essa ideia de que eu estou finalizando o meu texto. Porque quando o corretor ele pegar o seu texto, quando ele chega lá no final do seu texto, no último parágrafo, ele sabe que o seu texto ele tem uma organização, né?
que ele tem um planejamento, ele foi planejado. Quando se observa que o participante utilizou na sua conclusão um conectivo que transmite essa ideia de conclusão, então isso vai demonstrar que você planejou o seu texto. Você não fez o texto de qualquer jeito, elaborou um parágrafo desorganizado, não. Você seguiu a estrutura com os elementos necessários. E isso vai fazer com que o seu texto ele tenha uma melhor pontuação. Então, inicie sempre por um conectivo, utilize sempre um conectivo. 2. Retomar os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento, que é como eu disse, né, reafirmar a tese, né, reafirmar o seu ponto de vista, a defesa do seu ponto de vista. Em seguida, lembrando que essa retomada deve ser breve, não precisa você fazer muita explicação, não. Deve ser breve. E depois dessa etapa, focar diretamente na construção da proposta de intervenção. Tá, mas eu posso elaborar uma proposta de qualquer jeito? Não, vou inventar uma proposta e vou colocar no meu texto e já vai ser o suficiente. Não, essa proposta ela precisa ter esses 5 elementos. Esses 5 elementos são fundamentais para que você consiga uma pontuação considerável no seu texto na competência 5. Se o seu texto tiver aí, no parágrafo de conclusão, a sua proposta de intervenção apresentar esses 5 elementos de maneira organizada, de maneira convincente, então você consegue adquirir aí na competência 5 os 200 pontos, que é o valor de cada competência. Então, é necessário que a proposta ela apresente uma ação. A ação, pessoal, é o quê? O que deve ser feito? Então, quando se pensa em uma ação, se pensa no que pode ser realizado. Então, essa é a ação. O agente é quem, né? Quem que pode fazer com que essa ação ocorra? A ação ela não vai ocorrer sozinha. Ela precisa de um agente, né? De algo, de alguém para realizar essa ação. Então, esse é o agente. O efeito, para quê? Né? O efeito, ele é a mesma coisa da finalidade, né? Da finalidade. Para quê? Com qual objetivo? Lembra que a gente viu lá sobre os conectivos? O conectivo para quê, né? Qual finalidade, né? Qual a finalidade da realização dessa proposta? Então, é importante refletirmos sobre isso. Qual a finalidade? Modo. Quando falamos sobre o modo, é a maneira, a forma como a ação ela vai ser realizada. Quando falamos sobre o detalhamento, não significa que você precisa detalhar cada uma dessas etapas. O que você deve fazer é escolher uma dessas etapas, ou a ação, ou o agente, ou o efeito, ou o modo, e detalhá-la. Então, você escolhe uma das etapas e faz esse detalhamento de uma delas, isso aí fica a seu critério, você vai escolher qual etapa da proposta de intervenção que você pretende detalhar. Ok? Entendido até aí? Alguma dúvida? Eu vou conferir o chat para ver se tem alguma pergunta lá. Então, vamos dar continuidade. Lembrando que, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, fiquem à vontade para perguntar qualquer dúvida que tiverem. Próxima etapa. Use um conectivo no começo da frase, né? Então, nós temos aqui, diante do exposto, por fim, logo, em suma, dessa forma, portanto, desse modo, etc. Né? Porque existem outros conectivos que podem ser utilizados com esse objetivo de transmitir, né, essa ideia de que o texto ele está sendo finalizado. Né? O uso do conectivo não é algo que o professor vai dizer, olha, você deve utilizar esse conectivo. Lembra que eu falei que você tem essa autonomia para escolher? Então, você vai escolher o conectivo que seja da sua preferência, que você se sente mais à vontade, que você gosta de utilizar na escrita do seu texto. Então, essas daqui são apenas algumas sugestões. Depois eu vou deixar esse material salvo lá no Google Classroom para que vocês possam acessar e depois possam revisar e também refletir aí sobre o assunto. Retome a problemática.
Na conclusão do Enem, você deve falar novamente sobre o problema destacado na introdução. Ao fazer isso, você demonstra que possui um projeto de texto, ou seja, que você pensou e articulou as informações antes de escrever sua redação e não despejou tudo sobre a folha, né? Então, quando você utiliza um conectivo, quando você retoma a sua tese, então você vai demonstrar para o corretor, para o leitor, que você planejou a construção daquele texto, que o texto ele não foi feito de qualquer forma, mas que houve todo um processo de planejamento e que você conhece a estrutura. Então você ganha mais pontos por manter essa organização. Inclusive, pessoal, junto com a proposta, né, que eu postei lá no Google Classroom, já está disponível para vocês, né? Não esqueçam de realizar a atividade da escrita do texto. Eu postei lá a proposta de redação e também postei junto, né, um projeto de texto. São 2 folhas. A primeira é da proposta, né? Tá o material lá em PDF de redação, e a segunda é da proposta do projeto de texto. Qual a importância de um projeto de texto? Aquele projeto de texto, ele é para nortear você sobre o que deve conter em cada parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Então, se vocês analisarem lá aquela folha, vocês irão observar, irão perceber, né? Na introdução, tem uma quantidade de linhas que é recomendada para elaborar a introdução, o que tem que haver na introdução, a contextualização, a tese, né? Os argumentos, o desenvolvimento, quantas linhas que tem que ter o desenvolvimento, o que vai ser discutido, o que é importante apresentar no desenvolvimento, a conclusão também vai ter lá explicado, né, esses elementos, cada um deles que é importante ter também no parágrafo de conclusão. Quem quiser baixar a folha, imprimir e escrever o texto na folha, podem escrever também, fiquem à vontade, né? Até mesmo para utilizar essa folha no dia a dia de vocês, para fazer outros textos, né? Essa folha ela é bem importante porque ela já te dá esse conhecimento da quantidade de linhas, então você já tem todo esse guia de qual a quantidade de linhas que o texto ele deve ter, do formato também, né, que é semelhante ao formato da folha, da redação do Enem. Então, vocês podem imprimir, né, não é obrigatório, você pode fazer no seu caderno o texto, ou quem quiser e optar pode imprimir a folha e escrever o texto nessa folha que está disponível. Mas, independente se você vai imprimir ou se você pretende escrever o seu texto no seu caderno, né, é importante que você leia esses elementos que estão lá, né, organizados nessa folha, porque eles vão te ajudar a nortear a sua escrita, ok, pessoal? Aqui eu trouxe alguns exemplos de frases para o início da conclusão, né? Essas frases, elas são frases bem objetivas mesmo, né? Bem simples, para iniciar aí o parágrafo e fazer uma retomada. Então, só para que vocês tenham uma noção. Diante do exposto, é necessário resolver o problema. Lógico que eu não vou dizer apenas que, diante do exposto, é necessário resolver o problema e não vou dizer mais nada, né? Eu vou dizer que é necessário resolver o problema e eu vou deixar claro qual é esse problema, né? Que lembre que deve ter o quê? Deve ter um aprofundamento da discussão. Eu não posso dizer de uma forma superficial, senão fica algo do senso comum. Mas essa frase é uma frase importante para que vocês possam ter uma ideia de como iniciar o parágrafo de conclusão. Por fim, é preciso que ações sejam realizadas para solucionar o problema. Em seguida, eu vou dizer o que deve ser feito, né? Eu vou já elaborar a minha proposta e apresentar quais são essas ações, qual é o problema e o que deve ser feito. Logo, medidas são necessárias para resolver o impasse, né? Em seguida, eu vou dizer, né, quais medidas são essas, vou dizer quem que pode resolver esse impasse e vou deixar claro também qual é esse impasse. Em última análise, medidas são cabíveis na resolução da questão discutida. Novamente, né, eu irei apresentar a frase, mas irei trazer um aprofundamento, né? Que medidas cabíveis são essas, né? Quem é que pode resolver essa situação ou quem pode atenuar o problema? Então, eu irei especificar. Dessa forma,
é conveniente que ações sejam colocadas em práticas para resolver o impasse. E, novamente, em seguida, eu irei apresentar uma explicação a respeito dessa frase para demonstrar esse aprofundamento no meu ponto de vista, de uma forma breve e de uma forma objetiva, porque a conclusão é uma parte mais sucinta. Observem que a introdução e a conclusão são parágrafos mais sucintos. O que isso significa? São parágrafos mais objetivos, né? O espaço do texto dissertativo, que é o espaço maior, é o do desenvolvimento, que é onde você vai elaborar sua argumentação, onde você vai defender o seu ponto de vista. Na introdução, você somente diz quais são seus argumentos. Na conclusão, o foco é na proposta de intervenção, né? Então, por isso, deve ser elaborada de uma forma mais sucinta, de uma maneira mais breve. Sua proposta de solução precisa ser possível de ser realizada, né? Então, nada fantasioso, algo mirabolante, irreal, né? Tem que ser uma coisa real, algo que esteja relacionado ao assunto, ao problema que foi discutido e algo que possa ser realizado de forma efetiva. Para resolver, eficiente para resolver o problema e completa, ou seja, possui todos os elementos necessários. O que isso significa? Se você elaborar uma proposta de redação, mas essa proposta for uma proposta que é incompleta, o que significa isso, né? Uma proposta que não tem todos esses elementos que eu apresentei para vocês e que a gente vai ver a seguir de uma forma mais aprofundada, então, consequentemente, a nota na competência 5, que é a competência que vai avaliar a elaboração da proposta de intervenção, então, vai perdendo pontos, né? A cada 40 pontos. O que isso significa? Né? Eu posso receber uma nota 200, 160, 120, 80, 40 ou 0 na minha proposta de intervenção no parágrafo de conclusão, né? De acordo com o fato da minha proposta ela deixar de apresentar esses elementos que são necessários. A proposta de solução possível é aquela em que há a possibilidade de torná-la realidade. Já a proposta eficiente é aquela que é capaz de resolver, né, de amenizar o problema abordado, mesmo que seja a curto ou até a longo prazo. O que isso significa? Né? Tem propostas que talvez você vai elaborar e que são propostas que podem ser realizadas a um curto prazo. Outras podem ser que demorem mais tempo, né, para serem realizadas. Então, tudo isso vai depender bastante, né, da proposta que você vai elaborar, né? Mas, independentemente de ser uma proposta que pode ser realizada a curto prazo ou que pode ser realizada a longo prazo, né? O importante é que você elabore uma proposta, né, que seja de acordo com o problema que foi discutido, que seja uma proposta eficiente, né, capaz de amenizar ou então resolver o problema e que seja uma proposta real, né, algo que realmente seja possível de ser realizado na sociedade. Esses daqui são os elementos da proposta de intervenção que nós temos, né? O agente, a ação, o meio, finalidade e também o detalhamento. Uma proposta completa é aquela que apresenta todos os elementos previstos na competência 5 da redação do Enem. Então, para que a minha conclusão ela seja, né, bem elaborada, para que eu consiga atender aos critérios que são exigidos na competência 5, então eu preciso apresentar esses 5 elementos: o agente, o meio, a ação, a finalidade e o detalhamento. Só lembrando que quando falamos sobre detalhamento, não significa que você vai ter que detalhar cada etapa, né? Você vai escolher uma dessas etapas para elaborar o seu detalhamento, né? Então, você vai escolher se você quer detalhar o agente, se você quer detalhar a ação, o meio, a finalidade, né? Então, você escolhe qual elemento desses 4 você vai querer detalhar, ok? Então, vamos continuando. Agente, né? O agente, como eu disse a vocês, é quem vai fazer a ação e pode ser uma figura, né, como os professores
ou um órgão, como o Ministério da Educação, né? Além do Ministério da Educação, tem o Ministério do Trabalho, da Cidadania, vários outros ministérios também vocês podem citar, o Poder Público, o governo. Então, assim, são vários, né? Órgãos que vocês podem citar como agente, né? Lembrando que o agente deve ser aquele, né, quem vai resolver ou amenizar o problema. Então, é quem vai agir, né, que vai realizar a ação. Então, sempre que pensar no agente, pense em quem vai realizar a ação. E a ação é a prática. A ação é o que vai ser feito em si, né? Pode ser a fiscalização de leis ou o investimento na construção de hospitais públicos, por exemplo, né? Então, observem que a ação é algo relacionado à prática, algo que será realizado é considerado a ação. Ou seja, né, aqui a gente tem os exemplos. Fiscalização de leis é uma ação. Quando falamos também em investimento na construção de hospitais públicos, também é uma ação. Ah, mas eu poderia colocar somente assim: é necessário serem realizados investimentos. Se você disser que é necessário serem realizados investimentos e você não especificar quais os tipos, investimento em que vai ser feito, então a sua proposta ela vai ficar uma proposta superficial. Lembra do que eu falei em uma das nossas aulas sobre a questão do senso comum, que a gente precisa ter cuidado para não falar uma coisa que é muito superficial? Lembre que o texto ele precisa ter posicionamento e também aprofundamento, né? Então, se eu falo que é necessário fiscalizar as leis, eu preciso também dizer, né, fiscalizar qual tipo de lei, né? A lei que está relacionada com aquele problema que eu discuti no meu texto. Então, observe que a proposta ela deve estar vinculada ao problema que foi apresentado, que foi discutido no texto. Então, lá naquela questão, a gente estava falando sobre o problema da exclusão, né? Exclusão de pessoas com deficiência do ambiente escolar, né? Então, quando a gente falamos aqui sobre, por exemplo, a fiscalização de leis, né, é necessário fiscalizar, né, a aplicação dessas leis, tá? Existem essas leis, mas é importante fiscalizar. Essa lei, né, do acesso à educação a pessoas com deficiência, ela tem sido realmente garantida, né, no cotidiano, na realidade? Ou será que se trata apenas de algo que está restrito apenas a algo teórico, a um documento oficial? Então, é importante especificar. Investimentos na construção de hospitais públicos. Observe que aqui, né, deixa bem claro qual o tipo de investimento que deve ser feito. Então, ao elaborar sua proposta, você também precisa dizer, né, o investimento em que deve ser investido essa verba. Então, é necessário. Lembrando que aqui são somente exemplos, pessoal, não significa que caso você vá elaborar sua proposta, você precise utilizar esse argumento de a ação que eu vou colocar é a ação de fiscalização de leis ou de investimentos em algo, né? Você que irá criar. Então, você fica a critério de você escolher qual vai ser a ação que você pretende criar e de acordo também com o problema que foi discutido. Então, vai variar de acordo com o tema, né, o problema que foi discutido no texto e também com a sua preferência, que são somente sugestões. Modo é a maneira, né, a forma como a ação ela vai ser feita. Por exemplo, o investimento da construção de hospitais pode ser realizado através da destinação de determinados impostos, né, impostos já pagos pela população brasileira. Então, seria uma forma, né, de fazer com que houvesse, né, um investimento, repasse desses impostos que a população brasileira paga para que fosse investido na saúde pública, né? Então, quando você fala o modo, você está especificando a maneira como aquele investimento deve ser feito. Observe que você não apenas disse o que tinha que ser feito, mas a maneira. É necessário realizar investimento, mas de que forma? Quando você diz, né, que esse investimento deve ser feito através da destinação de impostos, né, que sejam destinados para a saúde pública, então você está apresentando o modo, a forma, a maneira como a ação ela deve ser realizada. Finalidade. A finalidade é o objetivo da ação.
Ou seja, para que ela deve ser feita, né? Qual é o objetivo? A finalidade na construção de hospitais pode ser reduzir a superlotação dos hospitais já existentes, por exemplo, e também, né, além de reduzir a superlotação, melhorar, né, a qualidade do serviço de saúde pública, evitar também que muitas pessoas, né, que esperam aí nas filas dos hospitais e que acabam muitas vezes, né, morrendo, aguardando, seja por atendimento médico ou seja por uma vaga em uma UTI ou algo desse tipo, né, para que situações como essa sejam evitadas. Então, quando você fala finalidade, você está dizendo o objetivo, né? Qual é a razão da realização daquela proposta? E automaticamente também quais são os benefícios, né, que essa ação irá trazer para a sociedade. Lembrando que a redação do Enem vai trazer sempre um problema que seja de cunho social, né, que venha gerar no participante essa reflexão de uma mudança no ambiente social, né, na esfera social. Então, é algo da coletividade. Por isso que a gente não pode utilizar o eu, nós, porque é um problema que está relacionado à sociedade como um todo. Então, por isso que deve ser apresentado de forma coletiva, uma linguagem que seja uma linguagem em terceira pessoa, e que a escrita ela englobe o bem comum, né, da sociedade, a sociedade como um todo, a coletividade. Detalhamento. O detalhamento é o comentário para complementar e explicar um dos tópicos citados. Você pode fazer o detalhamento da ação, do agente, do modo como a ação será feita ou da finalidade da ação. Então, observe o exemplo abaixo para entender melhor, né? Então, o exemplo para que vocês possam entender melhor. Aqui nós temos esse exemplo, pessoal, que é o exemplo de uma conclusão sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu irei ler aqui essa conclusão. Essa conclusão é relacionada ao tema que foi abordado no Enem, no ano de 2019. Observe que, analisando assim, olhando pela imagem aqui do slide, parece ser grande, né? Mas não é. É uma conclusão relativamente pequena, né? E bastante objetiva, mas que contempla aí todos os elementos necessários para a elaboração da proposta de intervenção e para que essa proposta ela venha ter aí garantidos 200 pontos da competência 5. Então, iremos analisar aqui, fazer a leitura dessa conclusão. Logo, medidas são necessárias para solucionar esse impasse. É necessário que o Ministério da Cidadania invista na inauguração e na manutenção de cinemas públicos em regiões pobres, através do recolhimento e da redistribuição dos impostos para que eles sejam mais acessíveis à população carente e garantam o acesso à cultura e ao lazer. Somente assim o acesso ao cinema será mais democrático para todos e, como disse Gandhi, será possível observar a mudança que queremos ver, né? Aqui foi utilizado queremos ver, né? Observe, foi utilizado aí a primeira pessoa, o que nos faz perceber, né, que alguns deslizes relacionados aí à construção do texto dissertativo argumentativo, em muitos casos, né, pequenos erros são desconsiderados. E por que é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque às vezes o participante ele tem essa ideia que se ele cometer, sei lá, um erro ou outro relacionado aí à escrita do texto dissertativo argumentativo, que ele vai muito mal, que a nota dele vai ser muito prejudicada e tudo mais. Mas na realidade, pessoal, não, né? Quando o texto, né, ele está bem estruturado, bem organizado, ainda que ele apresente um desvio ou outro, né, pode ser desconsiderado. Então, o importante é que vocês venham compreender que é necessário focar em uma argumentação consistente, né? Uma organização
dos parágrafos, que as ideias elas sejam discutidas e também, né, que seja apresentada uma argumentação relacionada ao tema e que se tenha essa estrutura bem definida e também bem organizada na construção do texto. Então, por isso que eu trouxe essa conclusão, né, que é a conclusão aí de um texto. Quando ela retoma, aí, como disse Gandhi, é porque na introdução, essa participante, ela mencionou Gandhi para iniciar a sua introdução. Então, ela faz uma retomada. Não é uma informação nova que ela acrescenta na conclusão dela, mas é uma retomada, uma frase que ela utiliza para fazer o fechamento do seu texto, retomando a citação que ela utilizou na sua introdução, ok? Agora nós iremos analisar, dentro dessa proposta, cada um desses elementos aí que nós vimos, né? Que são eles, o agente, a ação, o modo, né? A finalidade e o detalhamento. Então, agora nós iremos analisar cada um desses elementos. Conectivo. O conectivo que a participante utilizou é o conectivo logo, né? Um conectivo que indica uma ideia também de finalização do texto, logo. Em seguida, ela faz uma retomada da sua tese, né? Ela fala que medidas, né, necessárias são necessárias que sejam realizadas medidas para solucionar esse impasse. Ou seja, ela já discutiu qual o impasse é esse ao longo do seu texto, no seu desenvolvimento, e na conclusão ela só reafirmou que é necessário, né, que sejam realizadas aí medidas para solucionar esse impasse. O agente da proposta de solução que ela citou é o Ministério da Cidadania. Por que ela citou o Ministério da Cidadania? Porque, observem, o tema da redação que ela elaborou é sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É um tema que está relacionado à cultura, a um direito, né? Quando a pessoa ela não tem acesso a algo relacionado a um direito, como, por exemplo, o acesso ao cinema no Brasil, é algo que fere o seu direito como cidadã. Então, por isso que ela utilizou aí como o agente o Ministério da Cidadania. Em seguida, ela apresentou a ação a ser feita, né? Em vista na inauguração e na manutenção de cinemas públicos em regiões pobres. Observe que ela detalha, né? Ela não fala apenas que é necessário criar cinemas, né? Mas que também é necessário que, além de investir nessa inauguração desses cinemas, também na manutenção. Porque imagine só, se apenas forem criados cinemas, mas não houver uma manutenção, um cuidado com esses cinemas, o que vai acontecer? Com o tempo, esses espaços vão se deteriorar, né? Vão se estragar e as pessoas elas vão deixar de ter acesso ao cinema devido às condições precárias dos ambientes. Então, por isso é importante que haja também, além da inauguração, a manutenção desses espaços. Além disso, ela traz uma outra informação importante, que é o fato de que, né, esses cinemas eles sejam inaugurados, né, em regiões pobres. Por quê? Porque as pessoas em situação de vulnerabilidade social são as que são mais afetadas por essa falta de acesso ao cinema. Então, essa foi a ação que ela propôs. Modo que a ação será feita através do recolhimento e da redistribuição dos impostos, ou seja, né, impostos que são aí, né, gastos com outras coisas, que essa verba seja redirecionada para algo relacionado aí ao acesso à cultura, né, que seja feito esse recolhimento e, ao mesmo tempo, também essa redistribuição, né, esse repasse dessa verba com a finalidade aí de fazer com que as pessoas tenham acesso à cultura, acesso ao cinema no Brasil. Em seguida, a finalidade, né, para que os cinemas sejam mais acessíveis à população carente e garantam o acesso à cultura e ao lazer, né? Porque o cinema é algo que vai garantir para a população o acesso ao lazer e, ao mesmo tempo, à cultura. Então, quando as pessoas elas não têm acesso a esses recursos de lazer e também de cultura, isso acaba ferindo a sua cidadania, o seu direito como cidadã, né, de ser contemplada e de ter acesso a esses recursos.
o detalhamento, assim o acesso ao cinema será mais democrático para todos, né? Então é feito aí o detalhamento da finalidade, né? Que é aí o objetivo. Assim, o acesso ao cinema será mais democrático para todos. Observe que a linguagem que foi utilizada pela participante não foi uma linguagem rebuscada, não foi uma linguagem difícil, né? Foi uma linguagem curta, direta e objetiva. E é feita a retomada do repertório utilizado na introdução, né? Significa que é fundamental você fazer isso, né? Tem pessoas que preferem fazer essa retomada, outras não, né? Então fica a critério de cada um. Como disse Gandhi, será possível observar a mudança que queremos ver, né? Então, teve aí, né, essa primeira pessoa que foi utilizada, isso acabou não interferindo, né, na nota da participante, mas, como sabemos, né, a gente não deve utilizar a primeira pessoa, então, né, a sugestão para vocês é que não cometam também esse deslize, né, mas caso ocorra talvez um deslize realizado ao uso da vírgula ou acentuação, algo desse tipo, não significa que você vai ser muito prejudicado ou prejudicada na sua nota. É lógico que a gente deve analisar com calma para evitar esse tipo de erro, né? Mas se acontecer, acreditar que deslizes leves, né, não vão aí comprometer na pontuação final do seu texto. Ok, pessoal? Dúvidas? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou conferir o chat, ver se tem alguma dúvida por. Quem quiser também abrir o áudio, pode ficar à vontade para perguntar alguma coisa, algo que não tem entendido. Certo. Então, iremos dar continuidade à nossa aula. Eu vou apresentar aqui agora para vocês a proposta de redação que já está disponível lá no Google Classroom. Eu vou apresentar aqui somente para que. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, mas eu acredito que sim, para que a gente possa discutir um pouco sobre essa proposta de redação, que está relacionada também à atividade que vocês fizeram, que foi aquela atividade sobre a tirinha. Então, eu vou compartilhar aqui para que possamos discutir sobre. Então, pessoal, eu tentei apresentar aqui, mas infelizmente, como a internet está muito instável aqui, acabou caindo, né? E aí eu voltei novamente, só que eu não consegui apresentar aqui para vocês a proposta de redação. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou pedir para que vocês confiram, né, lá no Google Classroom, que vocês confiram lá a proposta que já foi publicada lá, né, na atividade. A atividade, ela está com a data do dia de hoje, né? Atividade de redação é o título. Eu não sei se vocês estão sendo notificados sobre as tarefas, né? Eu acredito que não. Eu preciso conferir depois lá no Google Classroom o que está acontecendo, porque talvez esse seja um dos motivos para a falta de devolutiva das atividades. Eu não sei, né, se vocês estão tendo esse retorno, se estão sendo notificados sobre as atividades.
Inclusive, né, caso vocês não estejam sendo notificados sobre as atividades, eu gostaria que vocês relatassem, podem escrever aí no chat, porque essa pode ser uma das razões, né? Mas lembrando, né, sempre tem atividade, né, nas aulas, depois que termina aqui, esse momento aqui das nossas aulas, sempre vai ter alguma atividade de realização do texto e tudo mais, né? Então, confiram lá também no Google Classroom, analisem os materiais, os tópicos das aulas, é bem importante que vocês façam esse acompanhamento para que vocês possam ampliar seus conhecimentos e não limitem apenas essa parte do momento que a gente tem aqui da aula para conhecer sobre os temas e também sobre os elementos necessários para a construção do texto dissertativo argumentativo. Então, não deixem de acompanhar o Google Classroom, eu sei que vocês têm muitas outras atividades, atividades da escola, o trabalho, outras coisas, mas separe um momento também para realizar as atividades aqui do curso, porque isso vai ajudar bastante vocês a melhorar a escrita, a adaptar, né? Se adaptar aí à linguagem que é necessário ser utilizada, e até mesmo para que vocês possam desenvolver a argumentação. Além disso, façam sempre leituras, pesquisem sobre diversos temas, façam anotações sobre citações que vocês podem utilizar, né, que sejam aí citações amplas, né, que podem ser utilizadas em vários temas. Então, façam pequenas anotações para que vocês não venham esquecer, né? E não deixem de realizar as atividades, porque isso também é muito importante. Acredito que não tem nenhuma mensagem aqui, está travando, né? A Lídia disse que está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora ou ainda está travando muito? Eu fechei a câmera para que talvez melhore, não sei, o sinal um pouco, né? Apareceu, melhorou, né? Melhorou, ótimo. Então a gente vai. Eu queria muito transmitir aqui para vocês, né, o material, mas infelizmente não foi possível, né, transmitir por causa que eu saí e aí depois vai ter que me adicionar de novo como apresentadora, né? Então, como a gente já está nessa parte final da aula, né? Então, eu vou pedir mesmo para que vocês confiram lá a proposta. Não deixem de analisar a proposta. O material está lá disponível. Se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar o material também, né? Vocês podem entrar em contato comigo, podem mandar mensagem. Se tiver alguma atividade que vocês não tenham conseguido, né, enviar pelo Google Classroom, pode entrar em contato também, né? Mas não deixem de fazer, né? Além disso, analisem aquela proposta que eu falei com vocês, a que já está disponível, né, sobre a educação inclusiva, e também o projeto de texto. O projeto de texto está no mesmo arquivo da proposta de redação. Então, a proposta de redação está na primeira página e na segunda tem o projeto de texto. Os alunos que quiserem imprimir esse projeto de texto para a realização das atividades, fiquem à vontade, a critério de vocês. Quem não quiser imprimir, também não tem problema nenhum, faça o texto no caderno, só analise lá aquela folha para saber exatamente o que deve ter em cada parágrafo, qual a quantidade de linhas, e também para que você possa se nortear a respeito da escrita do texto, ok, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, algo que gostariam de comentar, né? Então, assim, a gente tem esse momento aqui, que é pouco, né? Esse momento, a gente tem aí aulas, né? Vocês têm uma semana de aula comigo, ou na outra semana é com a Núbia. Então, as atividades que eu passo, às vezes, ficam para corrigir depois, igual, por exemplo, né? Essa atividade que eu passei foi há 15 dias e agora eu corrigi a atividade, né? Então, assim, as atividades que a gente passa também é uma atividade por semana, então procurem fazer a atividade, né? Então, o nosso tempo aqui, ele é reduzido, ele é um tempo limitado, mas é importante que vocês não limitem o conhecimento de vocês, né? Então, além dos conhecimentos que vocês têm acesso na escola, utilizem esse conhecimento também, né? Na escrita dos textos, está estudando, não sei, talvez, né? Sobre a Revolução Industrial, sobre globalização, talvez você esteja estudando, né, sobre algo relacionado ao DNA, ou algo relacionado a algum momento histórico. Então,
um pensamento filosófico. Então, utilize esses conhecimentos também na escrita de vocês, né? Aproveitem esses conhecimentos que vocês têm acesso no cotidiano, as séries que vocês assistem, filmes, né, música. Desenvolvam esse olhar mais crítico para analisar essas obras e para relacionar essas obras também aos temas que podem ser aí possíveis temas da redação do Enem. Né? Lembrando que a gente não sabe qual o tema que vai cair aí no Enem esse ano, mas por isso é importante que venhamos nos preparar, né? Como que você vai se preparar? Você se prepara através da escrita do texto dissertativo argumentativo e também através de pesquisas, porque quando você pesquisa sobre um determinado tema, você está ampliando o seu conhecimento, você vai ter acesso a novas informações, a acontecimentos, né? E esses acontecimentos, eles podem ser utilizados aí na escrita do texto dissertativo argumentativo. Certo. Então, pessoal, a nossa aula vai finalizar por aqui, certo? Nesse momento agora, eu vou pedir para que vocês analisem lá a proposta, ok? Então, quando sair aqui da videoconferência, não deixem de conferir lá o Google Classroom. Confiram, leiam a proposta, né? Eu recomendo, inclusive, que façam um rascunho, né? Façam um rascunho logo, hoje, o prazo para a realização da tarefa. A tarefa vai ficar aberta até a próxima semana, ok? Uma semana aí para realizar a escrita do texto. Elabore o texto, tire a foto e envie lá pelo Google Classroom. Se vocês tiverem alguma dificuldade para enviar a tarefa por lá, pode entrar em contato comigo, porque eu vou tentar resolver, né? E se você não conseguir enviar por lá, pode me enviar também diretamente o texto. Mas caso tenha alguma dificuldade, para enviar pela plataforma, pode estar me comunicando também. Ok, pessoal? Só não deixem de fazer a tarefa, porque é muito importante para o desenvolvimento de vocês, né? Por mais que o tema, né? Vocês tenham acesso a algum tema e achem esse tema difícil, é importante que vocês escrevam sobre ele, porque a gente só vence as nossas dificuldades enfrentando. Se você tem dificuldade em argumentar sobre um determinado tema e de repente você deixa esse tema para lá ou muda para outro tema e desiste daquele que passou, né? Você só vai estar deixando esse assunto de lado, mas não vai evitar que posteriormente, caso esse tema ele esteja na redação do Enem, que você venha ter que encará-lo. Porque veja só, se você tiver dificuldade em um tema e você desistir dele, né? E quem sabe, né, lá no mês de novembro, quando for realizar a prova, você tiver contato com esse tema, então você não vai ter como fugir. Lá você vai ter que fazer a prova, porque você vai ter duas opções: ou você faz o texto, ou então você deixa em branco. Mas lógico que vocês não vão fazer isso. Então, vocês vão fazer o texto. Então, por isso que é importante desenvolver aqui essa argumentação, justamente para que vocês desenvolvam essa segurança na realização do texto, para que quando vocês venham, talvez, ter contato lá na prova do Enem com esse tema, ou talvez com outro tema, mas que seja possível relacionar, né, a argumentação que vocês já fizeram, né, durante o curso, é importante que vocês venham desenvolvendo essa habilidade. Então, as habilidades da escrita, a gente desenvolve elas, né? Além da prática da escrita, também com a leitura. Então, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você desenvolve essa habilidade escrevendo textos dissertativos, você também vai desenvolver essa habilidade através das leituras, né? De enriquecer o seu conhecimento realizando leituras. Leituras que sejam produtivas, leituras que venham agregar no seu aprendizado. Certo, pessoal? Então, a nossa aula vai sendo finalizada por aqui. Façam um rascunho do texto. Se tiverem dificuldades, podem entrar em contato comigo, mas não desistam. Continuem escrevendo. E a cada escrita, a cada texto realizado, tenho certeza que vocês vão ver, né? Como as dificuldades elas vão sendo vencidas, né? E o processo ele é lento, né? Mas ele traz resultados. Vocês só não podem deixar de realizar aí as atividades de escrita, ok, pessoal? Tchau, uma ótima noite a todos, uma excelente semana, e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade na atividade, podem entrar em contato comigo que eu irei auxiliá-los. Ok, pessoal? Boa noite, tchau.